questão do como que a gente pode controlar as emoções. Às vezes a gente fica achando que controlar é reprimir, reter, né, ou tampá-las, né? Mas como é que é deixar ela fluir de maneira equilibrada? Acho que isso seria o controle. Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu sentimento? O que que você pensa disso tudo, da sua experiência, né? Então, eu gosto muito, primeiro, de uma frase, que aí juntando a questão de transcendência, nós não somos tristes ou felizes, mas nós estamos alegres, nós estamos tristes. Precisa tomar muito cuidado de não associar, né, as emoções, né, com a nossa essência, no sentido de afirmar algo. Porque se você diz assim, eu sou triste, eu sou depressiva, eu sou ansiosa, o que vai acontecer? Você vai se impregnando e você vai adquirindo uma crença, e o que acaba acontecendo é que você começa a desenvolver comportamentos, né? Porque você acredita nisso, teu comportamento vai sendo coerente com essa ansiedade ou com essa tristeza ou essa depressão. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é esse autoconhecimento, né? E eu sei que nem todos, infelizmente, têm o privilégio, né, de ou fazer uma terapia, apesar que existem muitas oportunidades hoje, mas enfim, a gente precisa ter também noção aí dos privilégios e das desigualdades, né? Mas o que eu sinto que é importante? A primeira coisa, quando você falou, me veio assim: a gente precisa, em vez de controlar, conhecer as emoções, não é? Hum, E administrar, porque como a linguagem cria a realidade, como é que eu administro? Como é que eu lido ou lidar? Eu gosto muito dessa palavra, lidar com as emoções, né? Porque quando você lida, você consegue trazer o racional junto com o emocional, junto com o espiritual. Então eu sinto que aprender a lidar com as emoções, conhecendo, dando nomes, começando a nomear, é muito importante. Ela vai trazer benefícios muito, muito, muito grandes. E também uma outra coisa, como é que você controla as emoções? Observando, por exemplo, os pensamentos, né? Em vez de você já trazer um resultado negativo, não, agora, nossa, essa situação, você já começa a ver o pior daquela situação, que tal você começar a ver, peraí, todo problema tem solução e encontrar caminhos, porque aí, uhum. né, os teus caminhos neuronais também acabam ajudando bastante, né, nesse momento. O importante também eu sinto que com todas essas emoções, que elas se transformam em sentimentos quando a gente elabora. Porque qual é a diferença de emoção e sentimento para mim, que eu aprendi? A emoção são essas daí. Sabe quando você tem as três cores básicas, depois você mistura Hum. e você tem as outras? Essas são 5 emoções básicas, mas misturadas, elas viram muitos sentimentos. E o da esperança, nossa, como eu gosto dessa palavra, sabe? A esperança para mim, junto com a automotivação, você observar o que te gatilha, né? Conhecer esses processos internos, que isso é muito do que esse trabalho de autoconhecimento. E aí você pode ir para psicologia, terapia, mas está lá na pergunta 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, puxa vida, né? E não ficar só em si também, a empatia, o estar com o outro, porque às vezes você está no sufoco, você está às vezes negando que você não está bem. Não, isso vai passar, isso é passageiro, e cuidado, né? Conversa com alguém, se abre com alguém, né? Então, eu acho isso tão importante, cultivar bons relacionamentos, né? Você viu que a gente veio falando, há quantos anos a gente se conhece, né? E olha que longa data, né? Já, né, toda segunda-feira a gente fazia o programa, o Jornal Nova Era, foram anos semanais. Depois, o Transição, como você falou, quer dizer, são relacionamentos que a gente vai cultivando. Então, acho que as emoções, você as conhece e vai desenvolvendo para que elas se transformem nessas virtudes que você falou, em sentimentos mais amorosos, porque a gente tem o mestre aí como modelo e guia, né? Aí é que eu vou Que fazer uma ponte, então, dessa. Você levantou a bola, eu vou cortar agora. Que é a questão da esperança, né? Que eu acho isso esbarra, vai. Esse é o lado que transcende as pessoas. Porque você vê pessoas passando por situações
as mais absurdas que você pode imaginar, e ela não perde a esperança. Enquanto tem outras que, sei lá, eu falo brincando, cai a colherinha de café de manhã no chão, já tem que chamar o SAMU, camisa de força, sossega-leão, vai ficar um mês internado no Juqueri, sei lá. Aí você pergunta, puxa, mas por quê? É que a gente não sabe o que significa as coisas para as pessoas, né? Mas uma coisa que fortalece essa ideia da esperança. Isso é um gancho que eu acho que é enorme, que é mensurável academicamente, né, vamos dizer assim, mas que é uma ponte com a fé, né, que tem a ver com a questão espiritual, desse valor agregado do seu trabalho. Porque se depois que você melhora, vai, fiquei doidão, fiquei doidinho, tô melhorzinho, agora tô melhorzão. Aí a pergunta vem, para quê? Para que você quer ficar bom? Né? Ah, para mim voltar a ser o que eu era antes. Não, mas aí você vai ficar doente tudo de novo, se você fizer tudo igual. Então, qual é a esperança? Eu estou me tratando, esperando o quê? Né? Eu acho que a esperança tem a ver com essa questão do despertar espiritual. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa tecnologia de ajudar o outro a se enxergar como um ser eterno, a vida eterna, ou o senso de eternidade, como diz o Chico Xavier, que traz muita esperança. Né? Verdade. Você sabe que a gente está vivendo um paradoxo, né? Muitas pessoas estão passando aí pelos lutos e, e aí a gente traz a Elizabeth Kübler-Ross, né? Que nesse momento se misturam de novo as emoções, né? Da negação e muitas pessoas por esse caminho acabam também tendo aí as suas dificuldades, mas o que você falou é fundamental. Então, primeiro, preciso reconhecer que eu estou com dificuldade, eu vou, busco ajuda, e aí você falou, tem pessoas que, né, têm esperança no meio de umas tormentas e outras fazem tempestade em copo d'água, né, que são aí os extremos. Mas uma vez que a pessoa melhora, ela melhora para quê? Como é que desenvolve essa fé, não é? E aí, de novo, eu só entendo com prática. Eu acho que a gente está aqui para praticar. Né? E aí a prática, começando quando você faz aquela pergunta básica, né? O que, né? Qual é o significado de estarmos aqui? Eu lembro que o doutor Reinaldo falava assim, se Deus te criou, ele te deu importância. Quem é você para não se dar? Então ele já entrava, opa, você, né? Se você está aqui, né? E aí então você começa. Essa fé que é mais que confiança, né? É uma coisa da alma mesmo. E que quando você transcende, que você olha para a vida, né? A vida tá. Quanto tempo tem vida nesse planeta? Então, no meio de tanta, muitas vezes, dificuldade, seja individual, seja coletiva, porque isso tudo que nós estamos falando aqui, ele vale tanto para o contexto de uma pessoa, mas também para enquanto, né, humanidade. E a gente sabe que sempre, né, houve essa ideia de transcendência, sempre essa ideia de um, né, de um criador, ou de Deus, ou do divino. Então, quando você começa a olhar, pode ser para a natureza, você pode, né, encontrar essa fé na natureza. Aí você vai dizer assim, puxa, mas nós estamos com grandes dilemas, porque nós temos questões ambientais, tem aquecimento global. De novo, sim, por isso que eu digo que é paradoxal. Tem isso, mas também a vida sempre encontrou formas de continuar gerando vida. E aí é que entra a fé. Né? Ah, tem questões de desigualdade. Sim, então tem questões de desigualdade. Mas como é que eu desenvolvo a fé? E se eu posso, eu faço uma diferença para que essa desigualdade não fique maior, seja mais desigual. Então você vai trazendo, opa, né? E aí tem a história da fé humana e a divina. Existe uma, né, autoconfiança, que é uma coisa que é sua, mas quando você conecta com essa, quando você falou que estava no, que a sua filha anotou, né? Ué, qual a diferença de falar, fazer uma palestra no meio acadêmico e fazer uma palestra no centro espírita? Você mesmo falou, peraí, aqui no centro espírita parece que se juntam mais declaradamente, né? A sua fé individual, a sua fé humana, pessoal, com essa fé espiritual. Né? E começar mesmo, a intuição, por exemplo, começar a dedicar tempo para a contemplação.
para as uhum, preces, e observar no dia a dia, né, quanta presença. Então, se você, assim, se a gente olhar, é que a gente não põe reparo, né? A gente não observa o quanto a espiritualidade está presente na nossa vida.